Seja bem-vinda, seja bem-vindo à terceira live desse nosso quadro chamado Conexão Cérebro-Intestino. Eu e a doutora Carolina Pimentel estamos juntos aqui para falar dessa conexão entre o intestino e o nosso cérebro. Prazer estar aqui com você, que está chegando agora. A doutora Carolina já chegou por aqui para essa nossa conexão, esse terceiro quadro que vai falar sobre probióticos e saúde mental. Oi, Carol! Oi, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, boa tarde a todo mundo que está entrando aí. Chegamos ao final dessa série, Arthur. Um sucesso, né? Foi um prazer imensurável. Bacana. Olha, Carol, eu vou te falar um negócio. Tem sido uma experiência muito bacana para mim, né? Por várias razões. Primeiro porque esse é um assunto que eu gosto muito de conversar e que, infelizmente, tem muito poucas pessoas falando ainda sobre esse assunto, né? Então, poder dividir esse espaço com você, que também é uma grande estudiosa e que conhece muito, né, toda essa literatura científica que dá suporte para esse assunto, é muito honroso. E também uma ótima oportunidade de te rever, que é sempre um prazer, não é? Afinal, essa conexão cérebro-intestino vai para muito além do que só os estudos, né? Tá aí o exemplo de uma conexão saudável, né, Arthur? Exato, um dos pilares da medicina do estilo de vida que nós promovemos e tentamos praticar também nas nossas vidas, né, Carol? É isso aí. E é muito legal poder levar essa mensagem para todo mundo, né, que está entrando e assistindo a gente, poder levar informação de qualidade, baseadas em evidências, sem modismos, sem milagres, né? Porque a gente sabe que milagre é outra coisa, né? Então, é um Exato. prazer enorme estar aqui sempre com você, com a sua audiência. Eu que fico honrada e feliz, né, com essa nossa conexão. Eu espero que a gente possa fazer outras mais. Com certeza. Você falou muito dessa questão da audiência, né? Ó, já estamos aqui com bastante gente assistindo a gente, mas eu queria fazer um convite. Esse é o terceiro episódio dessa nossa série de lives, desse nosso quadro maravilhoso, Conexão Cérebro-Intestino. Então, você que está chegando agora, que está participando, que quer ouvir o nosso conteúdo, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais gente. Então, pega aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho, divulga para os seus amigos, para os seus familiares. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar de probióticos. E você sabe quantos probióticos precisam, quantas bactérias tem que estar no probiótico para que ele possa ser considerado um probiótico? Quem ficar até o final a gente vai responder, mas vamos dizer que é um número multiplicador de 10. Como 10 a gente já passou, a meta passa a ser, então, 100 seguidores assistindo a gente. Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos fazer um esforço para que você ajude a gente a chegar em 100 seguidores assistindo a gente aqui nessa nossa live para levar esse conteúdo muito importante. E a gente, no final Muito legal poder espalhar esse conteúdo. Sabe o que eu também queria saber do pessoal que está assistindo a gente, que tem acompanhado também essas últimas lives? Se esse horário é bom, né? Acho que a gente testou aí um horário que não é tão comum, né? Quando a gente pensa em lives e tudo mais. Mas eu achei, assim, se ficou confortável para todo mundo, né? Esse horário das 13h30 também é legal a gente saber, né? Legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários só para o pessoal não ficar distraído, mas podem mandar na E caixinha de nem eu, perguntas, que porque tem eu uma fico caixinha... lendo tudo. Tem uma caixinha de perguntas que vocês podem mandar se os horários são bons. Vocês podem mandar como pergunta, mas serve também como um comentário de vocês em relação à live aí que a gente está fazendo. Ah, mas eu Carol, já vi algum dos pessoais falando que o horário tava bom. Ai, minha tava câmera bom. tá ruim em termos de luz, meio que paciência, né? Pelo menos hoje eu entrei com o login certo. Tá certo. Então vamos começar com você, que já entrou com o login certo e está com tudo por aí. Define pra gente o que é probiótico. Essa palavra que parece muito estranha e que muita gente não conhece o que é. Ela tem a ver com a vida, né? Pró-vida, assim, por definição. Antes de falar um pouco o que significa, segundo os nossos órgãos regulatórios, a Anvisa, por exemplo, eu queria relembrar, Arthur, a história pela qual os estudos com probióticos começaram, porque já faz muito tempo, né? Foi por volta de 1906, um pediatra francês
começou a entender, começou a verificar que nas fezes das crianças que apresentavam diarreia, a quantidade de bactérias que tinha uma morfologia, né, uma forma de Y, era muito menor. Né? E daí vieram os nomes bactérias bífidas, né, por causa dessa forma de Y. Ele começou a entender que essa quantidade estava menor nessas crianças com diarreia, nas fezes dessas crianças com diarreia, e pensou, poxa, será que se a gente administrar essas bactérias, isso não seria capaz de restaurar a microbiota intestinal? E aí começam os primórdios dos estudos com os probióticos. Mas a gente avançou mesmo em ciência, em termos de selecionar e caracterizar essas bactérias, de fundamentar os claims, né, que são as alegações de saúde, nos últimos 20 anos. E hoje, né, a gente tem a Anvisa definindo probióticos como micro-organismos vivos que, quando são administrados em quantidades adequadas, você já comentou e a gente vai repetir, né? Elas são capazes de colonizar o nosso intestino e conferir um benefício ao hospedeiro, no caso, nós, seres humanos, né? Então, essa é a definição de probiótico. Ele é um micro-organismo que é vivo, chega no intestino e confere um benefício. Então, dá para a gente entender que não é qualquer cepa, né, qualquer gênero de bactéria que pode ser considerado intestinal, que é o sítio de ação, a gente chama, né, o local onde ela vai agir. E para chegar viva no colo intestinal, precisa ter uma série de características, como, por exemplo, sobreviver a todo esse processo estressante da digestão. E ela precisa suportar pH ácido, né, que é o pH do estômago, depois um pH mais básico, que é o pH intestinal. Ela não pode sofrer a ação das enzimas digestórias, né? Então ela vem meio encapsulada ali até o cólon intestinal, ela coloniza o cólon, de sobreviver. Carol, você tá com algum problema de conexão? Gente, É a minha ou é a sua conexão não que que tá eu ruim? saiba. Quer deixar no 4G, talvez? Ó, tá vendo? A conexão cérebro-intestino às vezes trava. É assim que acontece. Essa nossa live é dinâmica, assim como a relação cérebro-intestino é dinâmica. Então, a doutora Carolina estava explicando para a gente que para os probióticos poderem ser nominados de fato probióticos, tem toda uma legislação a respeito disso, tá? E aí, eu só ver se ela volta aqui, vamos ver. Então, você tem uma série de resoluções e uma delas é a necessidade dessas bactérias conseguirem ultrapassar uma série de barreiras que dificultam a sobrevivência delas, né? Então, os produtos têm que ser capazes de passar pelo estômago e chegar ao intestino, até o sítio, de fato, de ligação. A doutora Carolina está por aqui, mas eu não estou conseguindo vê-la para poder chamá-la novamente. Será que se ela sair e entrar novamente, eu consigo? Vamos ver. Me chama de novo, Carol. Quero me conectar com você. Deixa eu ver. Gente, segurem por aí. Essa conexão vai voltar. Vamos só ver essa questão aqui. Eu não estou vendo a doutora Carolina de volta. Puxa, que coisa chata, hein? Bom, enquanto ela não vai entrando, eu vou continuando por aqui.
E essas bactérias, então, têm que conseguir chegar no sítio de interesse, que de fato é o intestino, né? O intestino é o porto seguro ali dessas bactérias que vão compor, então, vão se somar às bactérias que já estão ali no intestino e que coabitam no nosso corpo, né? Até tem uma questão que se fala muito, né? A quantidade de bactérias que está dentro do nosso intestino é maior, inclusive, até do que a nossa quantidade de células, né? Então, a gente é muito mais, às vezes, até bactérias do que, de fato, nós mesmos, né? Então, se brinca, né, essa dúvida de quem é mais, quem que lidera, de fato, a vida humana. Deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir os comentários para ver se eu consigo solicitar novamente. Acho que é isso, então. Deixa eu ver. Manda um oi para mim, Carol, para ver você novamente. Gente, que coisa chata. Agora você apareceu de volta. Pronto, conseguimos restabelecer a conexão cérebro-intestino. Vai ficar só o cérebro, o intestino vai voltar. Voltou! Não, o pior é a cara que a gente fica travada. Isso é que eu quero morrer. Olha, a conexão dela tava horrível e minha cara também. Mas olha, que Enquanto estava... micos da live, né? Enquanto a conexão cérebro-intestino estava só no cérebro, eu estava explicando. A tua parte estava fazendo a conexão por você, né? Tá, obrigada. Mas você estava explicando sobre a importância das bactérias conseguirem chegar até o intestino. Se você quiser continuar por aí, a gente... Ah, tá bom. Justamente porque é isso que caracteriza uma bactéria probiótica, né? Ela conseguir se colonizar e aí oferecer benefícios ao hospedante, caso somos nós mesmos, né? Os seres humanos. E esses benefícios, Arthur, vão desde a modulação positiva da microbiota intestinal, ou seja, né, colocar a reino da microbiota em ordem, em termos de ter muito mais bactérias probióticas do que patogênicas, ou seja, que causam doença, né? E essa modulação positiva melhora o intestinal. O que é função intestinal? É o intervalo adequado entre as evacuações, forma e consistência das fezes. De novo. Carol, entra pelo 4G. Minha sugestão, tira a sua internet, Wi-Fi, e entra pelo 4G. Eu acho que vai ficar melhor. Ah, sim, vamos ficar pelo 4G. Voltou, Carol, tô com você de volta. Tá me escutando, Carol? Você tá por aqui já, Carol. Pode falar aqui que você já tá por aqui. Ai, gente. Vou tirar a Carol e... Carol, você pede de volta. Vamos ver agora aqui se eu consigo chamá-la novamente. Pessoal, isso é o que a gente chamaria de disbiose intestinal. Quando o intestino não está funcionando bem, porque você não se alimentou direito, quando você não tem bactérias positivas no seu intestino, então a conexão cérebro-intestino fica prejudicada. A Carol vai voltar agora, espero que volte com tudo e, se possível, entre já com 4G, porque fica mais fácil. Pronto, tá de volta. Tá por aqui? Você tá me escutando? Carol? Né? Eu tô com desbiose internética.
Você não consegue entrar pelo 4G? Deixa eu tentar. Melhorou para você? Não. Deixa eu ver se... Carol, eu vou te tirar novamente, você tenta entrar novamente. Mas entra agora com o 4G. Peraí. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live aqui e eu vou tentar abrir uma nova live. Tá bom, gente? Assim vocês já ficam... Será que... É que agora eu não estou conseguindo abrir aqui a caixinha para poder aceitar as pessoas. Vamos ver agora se vai. Vamos dar uma última chance. Senão a gente fecha essa aqui e abre uma nova conexão. Pronto, Carol. Tá me escutando, pelo menos? Fala alguma coisa. Tô te escutando, vou ficar muda, só te escutando agora. Eu tô adorando assim, cadê o intestino? O intestino saiu da sala, o intestino tá com desbiose, pessoal. Vamos falar. Explica para o pessoal o que é desbiose intestinal, para depois a gente falar então da importância dos probióticos, tanto para o intestino quanto para o cérebro, que é a cereja do bolo, né? A gente está aqui para falar justamente da importância dos probióticos, não só para a saúde intestinal, mas também para a saúde mental. Bom, primeiro desculpa, né? Todo esse problema que eu tô tendo com conexão, não é... Mas, enfim, a desbiose é justamente isso, né? A gente tem uma desregulação da microbiota intestinal, mas o que é importante? Porque esse termo desbiose ficou muito utilizado, mas às vezes de maneira errônea, né? O importante é a gente colocar que desbiose tem, então, uma alteração da microbiota intestinal, mas tem a presença de sinais clínicos, né? A gente tem sintomas. Então, que é justamente a alteração do hábito intestinal, às vezes acompanhado por dor, estufamento, distensão abdominal. Então, é caracterizado. Legal. Agora, e me conta então, qual é o poder do probiótico para restabelecer justamente a microbiota intestinal depois de um período de desbiose? Então, Arthur, quando a gente consome probiótico, né? Quando a gente ingere o probiótico, ele vai competir com as bactérias que causam doença, competir com essas bactérias patogênicas. E a ideia é que eles ganhem essa competição, né, e restaurem ali toda a integridade da mucosa intestinal, da parede do intestino. Né? Então, principalmente aí mantendo a barreira intestinal, que é importante para a nossa defesa, né? Essa questão da permeabilidade intestinal também, e a integridade das nossas células. E aí, dentro de... Geralmente, as melhoras ocorrem em uma semana após começar a administrar probiótico. E o que é legal a gente lembrar? Que, embora a Anvisa coloque lá de 10 a oitava, de 10 a 9 unidades formadoras de colônia, que é no mínimo o que o produto tem que ter para ter uma função probiótica, os resultados bons, os melhores resultados obtidos, a indústria também está oferecendo, né, tanto de alimentos quanto a farmacêutica, está por volta aí de 1 a 10 bilhões unidades formadoras de colônia. Tá? E a gente tem que tomar, quando está na crise, precisa ir ter paciência e repondo diariamente, né? Porque se perde também esses probióticos nas fezes. Então a reposição é diária e gradual até
obter melhora. Então, não é tomando que a gente, num dia, e tendo resultado imediato, tá? Legal. Acho que você focou muito bem esse processo que o probiótico, quando ingerido, pode desencadear. Essa competição positiva das bactérias boas chegando ali para tomar o espaço das eventuais bactérias que estavam causando a disbiose, aquelas bactérias ruins. E isso é muito importante, não só para a saúde intestinal, como você mesmo falou, restabelecendo a parede intestinal, né, garantindo uma redução dos níveis inflamatórios no próprio intestino, então reduzindo a sensação de gases, de desconforto abdominal, de diarreias, ou até de constipação, mas também do ponto de vista da saúde mental. Então vou puxar um pouco a conexão para cá, para a gente falar um pouquinho sobre os impactos do probiótico, dos probióticos na saúde mental. Diga, Carol. Só queria complementar uma coisa antes de passar a bola aí para cima, que várias coisas afetam a integridade do nosso intestino, né? Como a gente tem conversado até agora, inclusive o estresse, o nível, a ansiedade, né? Perturbações psíquicas vão causar distúrbios gastrointestinais. E daí a gente trata baixo também para começar uma melhora aí para cima. Aí tem outros estressores, que pode ser alimentação, sedentarismo, geralmente fatores relacionados ao estilo de vida. Exato. E é até legal você estar mencionando a importância do estilo de vida, porque assim como o restabelecimento da microbiota é também um processo, né? Não é uma coisa mágica, né? Você tomar uma vez, um dia, o probiótico e está tudo pronto, então é um processo. Também são as mudanças que a gente tem que fazer no nosso estilo de vida para ter um estilo de vida mais saudável, né? Então, cada pequena decisão que a gente faz no nosso dia ajuda ou atrapalha a gente a conquistar essa saúde. Então, você bem também pontuou a ideia de que fatores emocionais pioram também a saúde intestinal. Então, o que você está trazendo para a gente é o que a gente já descobriu dessa comunicação bidirecional, ou seja, né, uma comunicação bidirecional, tem duas direções, entre o cérebro e o intestino, né? Então, vai e volta, e isso é muito curioso, porque, então, não só pessoas mais estressadas, mais ansiosas ou mais deprimidas têm alterações gastrointestinais, como a disbiose intestinal provoca também alterações emocionais nas pessoas. E também por isso que o próprio restabelecimento da microbiota com os probióticos tem efeitos emocionais positivos. Inclusive, já tem meta-análises, que são grandes estudos que revisam todos os estudos que foram feitos antes, né, sobre uma determinada área do conhecimento científico e que já conseguem trazer com uma moderada e significativa diferença estatística a melhora de ansiedade e de depressão, por exemplo, que são os principais transtornos pesquisados, com o uso de probióticos, né? Isso não quer dizer que o tratamento para os transtornos mentais vai ser substituído das medicações convencionais para apenas o uso de probióticos. Mas a gente sabe que o uso dos probióticos associado, né, vinculado ao tratamento usual com antidepressivos, é melhor do que o tratamento isolado. Isso não quer dizer que é uma régua básica, é uma regra que a gente vai ter que usar para todos os pacientes. Obviamente, o tratamento tem que ser individualizado, mas em pacientes que tenham efeitos intestinais decorrentes de depressão ou ansiedade ou outros transtornos psiquiátricos, eles se beneficiam justamente do uso de probióticos como fator associado a um tratamento coadjuvante com as medicações de uso psiquiátrico normal, como antidepressivos, estabilizadores do humor. Até alguém, enquanto os comentários estavam abertos, estava dizendo que toma Depakote, que é o nome comercial de uma molécula de um estabilizador de humor, que continua tendo problemas intestinais. Então, isso é muito comum. A gente vê também, e os estudos, é muito curioso isso, Carol, estudos que mostraram em populações deprimidas, comparadas com populações normais, que são as populações de controle, as populações deprimidas tinham menos diversidade de microbiota quando comparadas com o grupo controle, mostrando então novamente essa relação bidirecional, que pessoas com estresse emocional ou com depressão ou com ansiedade têm prejuízos na própria diversidade da microbiota, que é tão importante para a gente. Daí, mais uma vez, o interesse de se usar probióticos no tratamento coadjuvante para ansiedade, para depressão, para transtorno bipolar, transtorno do pânico, etc.
Importante dizer que a comunicação entre o cérebro e o intestino acontece em uma série de maneiras, tá? Então, o probiótico ele vai basicamente azeitar essa comunicação, né? O probiótico ele é uma forma de catalisar processos positivos dessa interação que existe bidirecional entre o cérebro e o intestino. Então, em primeiro lugar, o que a gente vê muito na prática, e você mesmo mencionou, pessoas mais estressadas têm essa desbiose intestinal, têm problemas emocionais, e isso é muitas vezes modulado por aquele eixo que a gente chama hipotálamo, hipófise e adrenal, que é o eixo relacionado ao estresse, ao cortisol aumentado, que está em muitas pessoas com ansiedade, com estresse patológico. Então, o probiótico e essa comunicação bidirecional entre o cérebro e o intestino também acontece por meio desta via. Outra via que acontece também é da própria via neuroanatômica do próprio sistema neurológico relacionado ao próprio intestino, como, por exemplo, pelo nervo vagal. Nós temos inúmeras terminações nervosas do sistema nervoso autônomo vagal no intestino. E isso é muito importante para comunicar a sensação de tranquilidade, por exemplo, e não o nível de alerta que o sistema adrenérgico pode estar em pessoas, por exemplo, ansiosas ou sob grande estresse. Esse é uma via muito importante da gente conversar, né? Fora a via inflamatória, que você já mencionou brevemente, e eu falei muito nas últimas lives, né? Como um intestino bem saudável, com o seu epitélio bem saudável, sem a abertura entre as células que compõem a camada do intestino, que garante essa não permeabilidade intestinal, né? Quando não há permeabilidade intestinal, ou seja, que o intestino está bem construído, bem mantido pelo microbioma intestinal, você não tem tantos fatores inflamatórios. E que são fatores inflamatórios não só intestinais, gerando os gases, o desconforto abdominal, mas também inflamatórios relacionados à depressão, à ansiedade, né? Fora que as próprias bactérias, elas também produzem subprodutos, elas digerem alguns nutrientes que nós ingerimos e no seu próprio metabolismo natural, produzem subprodutos que também são interessantes como mediadores neuronais. Então, a própria serotonina acaba tendo influxos decorrentes desse próprio subproduto do microbioma. Então, veja como as coisas são muito conectadas e a oportunidade de você ter um uso de probióticos é interessante porque ela justamente catalisa esse processo. Falei muito, você está um pouco... A sua conexão cérebro-intestino está um pouquinho instável, mas você está me escutando bem, Carol? Está todo mundo vendo bem a Carol também? O que você acha disso que eu acabei de falar? Falei bastante, Carol. Super instável. Eu fiquei quietinha até para não te atrapalhar. Você foi ótima essa explicação. Eu queria de novo trazer também a importância da dieta que tange o consumo dos vegetais mediterrâneas do tipo, por exemplo, que são as benéficas, as ricas aí para a saúde do intestino, porque são ricas em fibras bióticos, né? Principalmente as fibras pré-bióticas, importância de vegetais e o consumo de água. Vou até tomar um pouquinho de... Meu copo de água acabou já, mas tem mais água por aqui. De fato, o que isso que você trouxe... Ah, que bom! O que você colocou é muito verdade, né? A importância da dieta. Veja, não adianta a pessoa tomar só probióticos e achar que isso está resolvendo todos os problemas. Assim como não adianta também só tomar os antidepressivos e achar que o tratamento é só por aí. Há uma série de outras medidas não farmacológicas e não prescritivas, como, por exemplo, o uso do probiótico, que não é
um fármaco, é uma vida, né, das bactérias, mas que também é prescrita, que são importantes de serem feitas. Então, a mudança do estilo de vida, sobretudo na questão alimentar, seja ela por uma dieta mais tradicional, rica em vegetais, então, a dieta que a gente chama plant-based, que é rica em fibras, em alimentos integrais, que vão justamente fornecer a oportunidade por meio desse metabolismo que as próprias bactérias vão fazer no intestino, para a geração de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, o propionato, o acetato. Esses todos são ácidos que são importantes como fatores anti-inflamatórios e ajudam até também na própria ingesta calórica, mas de boa qualidade, né? Então é muito curioso quando a gente vê uma dieta mais tradicional, baseada em vegetais, como ela oferece o aporte calórico necessário, oferece as fibras que dão os subprodutos necessários, e isso gera um ambiente positivo para o cultivo de bactérias boas, e isso também acaba tendo benefício, em última análise, nessa relação bidirecional entre o intestino e o cérebro com uma mente saudável. Então, veja como isso é um processo, e é um processo contínuo, que deve ser feito, então, todos os dias por meio de escolhas saudáveis. E daí a importância de a gente não ficar só na prescrição né, dos medicamentos ou dos probióticos, e sim integrar isso a um comportamento, um estilo de vida saudável de fato. Tomando um pouco mais de água, né, Carol? Mas eu acho que é isso. Olha, infelizmente a sua conexão está realmente muito instável. Eu espero que essa desbiose internética melhore e que muito em breve a gente consiga escrever, porque a minha... Mas a gente pode ver se a gente faz uma nova conexão extraordinária, né? Acho que a Carol acabou saindo, realmente a conexão dela ficou bastante ruim. Mas vamos ficar então por aqui por hoje. E quem sabe a gente marca uma nova conexão cérebro-intestino para que a gente consiga, então, dar uma finalização melhor para esse momento. Estão por aqui. A Carol continua por aqui, mas acho que talvez mais por mensagem de comentários. Quero agradecer a todo mundo que está agradecendo aí pela oportunidade de estar assistindo a gente. É um tema muito bacana, que vale a pena a gente explorar com certeza mais. Espero que a gente faça uma nova conexão. Com certeza, Carol, está dizendo que vai fazer uma nova conexão. Vamos garantir que não vai ter problemas técnicos, mas isso também traz a adrenalina, o interesse pela vida, o interesse pelo assunto de vocês que persistiram aqui, mostraram resiliência. Isso é muito importante, não só agora, espelhem isso para a vida inteira de vocês, tá bom? Bom, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima desse nosso quadro Conexão Cérebro-Intestino. Aproveitem para divulgar para os seus amigos, para os seus familiares, mesmo com instabilidade. Os outros quadros, as lives anteriores, estão disponíveis também no meu feed, no feed da doutora Carolina Pimentel, né? Então, é só procurar que a informação está aí, está disponível para você e ajuda a expandir essa comunicação, esse assunto, para mais pessoas poderem conhecer essa relação importante e fazerem bom uso dela. Tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde.